que é que vocês acham que é isso aqui? Pensando no português. Basicamente é quando você adiciona mais variáveis dependentes, ao contrário, independentes, para poder explicar a variável dependente. Exatamente. E em que formato? Como assim? Qual o formato dessa explicação? Linear. Então você tem várias variáveis independentes para explicar uma dependente. E cada uma dessas variáveis independentes com um comportamento como uma regra. Você pode utilizar variáveis independentes polinomiais. Então tem um efeito quadrático de alguma coisa, um efeito cúbico de alguma coisa, mas aquele efeito quadrático ou cúbico tem um padrão linear, ou seja, um padrão independente dos demais. Essa é uma das características da linearidade, é a independência entre os fatores, que não existe nas regressões não lineares intrínsecas que a gente viu. Você não tem como isolar um fator, um coeficiente, naquelas regressões que você não pode zerar ninguém. Na linear múltipla você pode sair zerando os pedaços e vendo o efeito somente daquela variável, seja quadrática, seja cúbica ou seja simples, que é o caso mais comum. O efeito linear de teor de chumbo na planta. É esse aqui. Independente do efeito do cádmio, independente do efeito do zinco. Se eu tiver um efeito quadrático do chumbo, vai ser independente do linear do chumbo. Então, são modelos descritivos pela natureza do modelo. E são modelos que você pode utilizar para ver quem é importante, quais são as coisas que estão causando a variação. Tá? Modelos desse tipo aqui. Um Y causado por x1, x2, x554. Qual é o grande X da questão da linear múltipla? Descobrir quem são os X's entre todos aqueles que você tem que são importantes. Isso é o que a gente basicamente quer ver. E depois de descobrir quem é importante, descobrir como é importante. Através do coeficiente B correspondente. Você diz como é importante, mas assim, o nível de importância? Sim. Como ele afeta? E aí tem dois caminhos que você pode fazer isso aí. Então. Primeiro é você, que é o que normalmente se faz, é trabalhar com os coeficientes, cada um na sua escala. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando NPK, os 16 nutrientes, uma produtividade em função dos 16 nutrientes. Tá? Você esperaria os teores, por exemplo, dos micro serem expressos em ppm, e os teores dos macros estariam em unidades bem maiores do que essa. O que é um P numa equação linear? É quanto y muda para cada unidade de x. Como nesse caso eu teria unidades de x diferentes, eu não posso comparar diretamente o B de n com o B de zinco, porque n vai mudar em grama por quilograma e zinco vai mudar em miligrama por quilograma. X unidades de y por grama ou quilograma ou grama. Então, um de um lado e um do outro são duas coisas completamente diferentes. Certo? 1 miligrama, aumentar uma unidade de y por miligrama por quilograma de zinco, na verdade está aumentando muito mais do que se aumentasse essa mesma unidade de y por grama por quilograma de n. Zinco estaria sendo mais importante, porque está aumentando mais para a unidade. Você poderia resolver isso aí colocando todo mundo, todos os x's, na mesma unidade, o que nem sempre é possível. Se você tiver tempo
e profundidade, por exemplo, para ver, você não tem como colocar tempo e método numa mesma escala. Poderia usar uma escala relativa, padronizar todo mundo de modo que tivesse o 0 e o 1 naquela escala, e aí mas vai ficar bem mais difícil de entender o que é que aquele X, aquele B significa. Certo? Mas você consegue ver facilmente a ordem de importância, porque quem entra primeiro no modelo, quem sabe o modelo, a forma como a gente constrói o modelo, a gente vê pela ordem de quem está entrando, quem é mais importante, quem é que está causando mais variação. Ok? Podemos também utilizar variáveis transformadas, variáveis de classe transformadas. O que porcaria é uma variável de classe? Talvez no modelo a gente tenha plantas C3 e C4. C3 e C4 são classes. Certo? Talvez uma das coisas que seja importante seja essa. E aí eu poderia usar, se só tem C3 e C4, C3 ou é 0, significa que é uma C4, ou é 1, que significa que é uma C3. Se eu tivesse C3, C4 e CAN, aí eu precisaria C3, 0, 1. Ou seja, aquela CAN ou é uma C3, ou não é uma C3. C4, 0, 1. Ou ela é C4, ou não é C4. Se for 0, C3, 0, C4, necessariamente vai ser uma CAN. Acabou o mecanismo, não tem mais nada, ou é C3, C4 ou CAN. Então a gente tem como construir isso aí e incluir variáveis. O que é que a gente não pode fazer? C3 é 1, C4 é 2 e CAN é 3. Por que é que a gente não pode fazer isso? Pensem como computador. Aqui não é binário. Sim, mas eu estaria transformando classes em números. Mas por que é que eu não posso usar esse caminho? Seriam variáveis quantitativas. Porque na hora que eu fizesse isso aí, eu estaria dizendo que existe o mecanismo do 1.5. Se eu disser, se eu colocar uma variável 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 no computador, ele vai dizer, olha, 1.5 existe, 1.1 existe, e 3 é mais do que 1. Você tem dois padrões diferentes. A primeira você pegou. Eu estaria criando variável, teria a possibilidade de existir valores, do ponto de vista do computador, que são impossíveis. Certo? E segundo, 3 é mais do que 1. Entender a grandeza, né? Teria uma grandeza. Certo? Cor de cabelo. Mesma coisa. Certo? Se eu disser que louro é 1, marrom é 2, da garrafa é 3, ruivo é 4, estou dizendo que cabelo ruivo é mais do que qualquer outro cabelo. Porque, evidentemente, não faz sentido lógico. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz análise de dados para não estar introduzindo. É uma coisa tão fácil, né? Vou codificar. E aí bota esses códigos que fazem sentido, você escolhe eles como você quiser, mas que no final tem implicações por trás. Y só vai ser igual a A quando todos os X forem zero. Faz sentido para vocês? Y é igual a A quando A mais D1x1 mais D1x2 D2x2, etc. é igual a A, não é isso? E quando é que isso vai ser? B pode ser zero? Se um B qualquer for zero, aquele elemento está na equação? Não. Porque ele vai ser zero independentemente. Correto? Então, ou todos os x são zero, ou todos os b's seriam zero. Como não faz sentido uma equação em que todos os b's são zero, porque y é igual a A nesse caso, independente do valor de x. O outro cenário é quando os x forem zero. Na verdade, existe um terceiro cenário que pode acontecer. Os
os efeitos de um X ou de um conjunto de X contrabalancearem os efeitos do outro. Ou seja, você tem variável positiva, você tem variável negativa, variável que contribui positivamente e variável que contribui negativamente. No final, para determinados valores de X, aquilo ali anula. Poderia acontecer isso aí. Mas fora esse cenário, que é uma coincidência matemática, certo? Ele só vai ser, pensando em B's e X's, sem pensar em valores, só vai ser do X igual a zero. Valeu, Bruno? Você tem razão que existe um outro cenário que poderia acontecer, mas aí é uma baita coincidência de valores de os B's e os X's acertarem uma combinação única que se anula. A hipótese nula, quem lembra o que é a hipótese nula depois desse tempo todo que a gente não tem aula? A hipótese nula é quando dentro você tinha uma... A hipótese nula é aquela que não vai acontecer aquilo que você espera. Basicamente isso. Ou seja, não tem efeito. Não tem efeito. Então, nesse caso, o que é não ter efeito? Os X são iguais, os B's são zero. Certo? Se todos os B's são zero, ou não diferentes estatisticamente de zero, significa que aquelas variáveis que a gente achava que causavam variação, não causam variação perceptível. Está fazendo sentido? O coeficiente de determinação ajustada, a gente já conversou sobre ele. Ele leva em consideração o número de fatores que a gente incluiu no modelo. Então, ele aumentar não quer dizer, o E ao quadrado aumentar não quer dizer necessariamente que eu esteja melhorando realmente o modelo. O ajustado vai levar isso em consideração. Ok? Quais são os testes de hipótese na regressão múltipla? Tem 4 famílias de testes básicos. A primeira é o teste geral. Essa regressão vale alguma coisa no conjunto da obra? Ou seja, a gente está testando o pacote de toda a regressão de uma vez só. Sim ou não? Vou aceitar essa regressão ou não. Depois eu posso fazer o teste variável por variável. A regressão tem lá 3 variáveis, eu testo. A primeira tem significado, a segunda tem significado, a terceira tem significado. Tem significância, então não significado. Eu posso adicionar grupos de variáveis. Numa previsão de produtividade, por exemplo, e em função das características do solo, eu posso colocar ou tirar o componente acidez do solo todo de uma vez só. Aí, pH, cálcio, magnésio, alumínio, ou entra ou sai. Eu posso adicionar o elemento macronutrientes, P, K, entra ou sai todo mundo de uma vez. Ou seja, um grupo de variáveis todo de uma vez. Micronutrientes, salinidade. Cada um desses não é um elemento. Salinidade você não vai pensar em sólido, mas você tem sólido, tem o eletrodutividade, você tem uma série de coisas que explicam o componente de salinidade que ou entraria ou sairia todo em um pacote só. Não é um caso tão comum para a gente. Certo? Normalmente a gente usa ou o teste geral ou variável. Mas, para ficar completo, eu incluí ele. E finalmente o A. Esse A existe realmente. O A que eu encontrei é isso aí. Se o A não for significativo, essencialmente significa que eu estou variando. Eu não tenho um ponto fixo que trave, que prenda a minha regressão no espaço multidimensional
dessa regressão. Aí eu vou falar várias vezes aqui, multidimensional não tem nada a ver com Marvel, tá? Essas multidimensões não tem portinha, não tem um cara, como é que ele faz mesmo? É assim, não, girando lá, sei lá, como é que ele esteja girando aquele pendente dele, não fica aquele negocinho de fogo aparecendo. E para quem estiver querendo fazer alguma coisa no próximo fim de semana, esse Thunderbolt está valendo a pena. Vocês têm direito a meia entrada, dá para rir um bocado no filme. Tá ok até aqui? Em cada teste, eu vou comparar o geral e o reduzido. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? A hipótese alternativa é minha regressão explica o que está acontecendo. A hipótese nula é minha regressão não vale bem. Vale menos do que o Santa ganhar o jogo dele. O geral, na hipótese nula, y igual a, o que significa que os b's são zero. Tá? Nenhum b é importante, nenhum dos fatores explica. E aí, quando eu vou testar para uma variável, eu coloco uma variável a mais, n. Agora, está explicando? Tá, então n é importante. Eu ganhei poder de explicação, significa que n é importante. Aí eu vou testar. Eu estou com N, vamos ver o P. P está importante? Tá. Fica NP e vou testar até chegar num certo ponto que não adianta nada. No final termina sendo. Tem um dos caminhos, que é o que a gente usa com mais frequência, que eu vou falar para você daqui a pouco, em que ele vai adicionando primeiro, ele testa todas as variáveis e inclui a variável que explica mais. Então, quando você termina de ir por esse caminho, você vê quais são as variáveis, quem entrou primeiro é mais importante do que quem entrou por último, considerando o efeito que aquela variável tem para explicar o que acontece. Então, você está lá continuando com o exemplo de fertilidade, que é o mais fácil, colocou o N primeiro, o N explicou 50% da variação total. Todas as próximas variáveis necessariamente tem que explicar menos do que o N. Porque o N entrou primeiro. Aí o P explicou mais 30%. Então, entre N e P, você já explicou 80%. As próximas variáveis, no máximo, vão explicar os 20% que faltam. E não vão explicar 20% porque existe variação variável. Isso em função do caminho que a gente faz para escolher o modelo. Tá? Não é que qualquer caminho fosse dar isso aí. Vocês lembram, eu vou tocar nesse ponto mais na frente, mas vou aproveitar agora. Vocês já ouviram falar no princípio da navalha de Ockham? É o princípio da parcimônia. A explicação mais simples que explica o que está acontecendo é a melhor. Então, se eu conseguir um modelo com menos variáveis que explique bem o que está acontecendo, ele é melhor do que o modelo com mais variáveis. É o princípio da navalha de Ockham, ou o princípio da parcimônia. E aí, para uma variável, pode ser na ordem, que é o que normalmente a gente faz, ou melhor, a última variável, e a gente normalmente seleciona a ordem em função da importância aparente, ou na ordem. Só que aí eu vou testando ele, eu coloquei o N, depois eu coloquei o P, eu vou testar nessa ordem e não por ser a última. Sempre vai ficar aquela ordem fixa.
Lembrando, vocês não vão ter que fazer nada disso. Os R ou os SAIs vão fazer isso para vocês. Não é que você tem que sair. Eu vou testar agora isso, depois vou testar aquilo. O programa já faz sair por trás e mostra para vocês essa saída. Tá? É uma das razões, aliás, que 20 anos atrás, 30 anos atrás, a regressão linear múltipla não era tão utilizada. Porque fazer isso na munheca certo? Vai sofrer mais do que o torcedor de esporte está sofrendo esse ano. Tá? E olha que a gente está sofrendo. Nesse caso, eu acredito que teria que fazer mais de uma vez. Se fosse fazer na mão, você ia fazer muito mais de uma vez. Porque você ia ter que fazer isso aí para cada variável que você está incluindo no modelo. Por isso que não era... Tem muita coisa que não se fazia como rotina. Essa técnica não é nova, não é uma técnica nova não. Mas é uma técnica que só viabilizou mais a partir da velocidade de processamento dos computadores atuais e dos softwares, que tiram essa carga do pesquisador. Hoje, se você fazer uma regressão linear, fora o Excel, qualquer coisa faz. O Excel eu não recomendo, mas daria para fazer também, eu acho. Mas eu sinceramente não recomendo. A vida é curta demais para isso. A mesma coisa com análise multivariada, que a gente vai ver bem mais na frente. Não, Deus nos ajuda. Se vocês pegarem qualquer livro de estatística, tipo Pimentel Gomes, livro de estatística de graduação, eles vão falar que é bom utilizar os níveis do experimento igualmente espaçados, né? Porque fica mais fácil fazer a conta, não é porque tem uma razão lógica para ser melhor usar 0,50, 100, 150, não. É porque fica fácil fazer a conta. E ainda coloca isso aí como uma vantagem. Na verdade, faz muito mais sentido, em grande parte dos casos, você botar algumas faixas de valores mais apertadinho e depois você abre mais. Faz mais sentido para entender o que está acontecendo. Você consegue, com o mesmo trabalho, concentrar mais a informação nas faixas mais importantes. Se você está falando com dose de nitrogênio, por exemplo, e quer chegar até 500 kg de N, você quer ver o que acontece se colocar uma dose cavalada de nitrogênio naquela cultura, se você for colocando 50 e 50, igualmente espaçado, então, a faixa baixa, até 150 kg, é a faixa que você espera ter a maior parte da resposta. Então você tem que ter mais informações naquela faixa. Aí se você for colocando 50 e 50, você vai 0, 50, 100, 150, 200, 150, até chegar no 500, dá para o experimento de Ottawa. O que é que você faz? 0, 50, 0, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300. Porque lá você já sabe que está fudendo a conta de excesso de nitrogênio, já está avacalhando tudo. Coloca só para poder fechar a curva, para ver o que está acontecendo no final da curva. E a parte que você quer ter as informações mais importantes, você dedica mais atenção àquela parte. Coisas que são viáveis hoje, tem a facilidade de fazer a conta. Hoje lê-se nos últimos 20 ou 30 anos. Ok até aqui? Teste do intercepto, no fim ou na ordem, não muda muita coisa, podem esquecer essa parte aí. Estou colocando só para se alguém que depois for querer fazer uma outra pós-graduação em biometria, não vim dizer depois que eu nunca falei. Certo? E grupo de variáveis, a mesma lógica. Entrar o grupo, cada um na ordem ou quem foi adicionado por outro. As técnicas de seleção podem modificar a chance de erro tipo 1. Como assim? O erro tipo 1 é uma chance estatística. Não é isso? A chance de dizer que tem um efeito quando não tem. Quanto mais eu fizer um teste, o que acontece com essa chance? Aumenta. Se eu tenho uma chance de errar, quanto mais eu fizer aquilo ali,
maior a chance de eu, no final, errar alguma vez. Então, dependendo do caminho que eu faço a análise, como eu vou aumentar o número de vezes que eu vou aplicar o teste, eu posso aumentar a chance de encontrar um modelo que, na verdade, não é significativo. Não, que é significativo, mas, na verdade, não acontece. Sabe? Você atravessar a BR uma vez, sem olhar para onde é que está indo, você tem uma chance de ser atropelado. Se você atravessar essa BR daí 1000 vezes, sem olhar, você não tem mais uma chance de ser atropelado, você já foi atropelado. É simplesmente porque está jogando roleta russa. Tá? Então, dependendo do caminho que você for selecionar o modelo, você vai ter mais ou menos vezes que você vai fazer o teste de hipótese, para ver se selecionou o modelo bem. E isso vai ter uma chance cumulativa. Novamente, se você começa a colocar mais variáveis para testar, só porque você tinha aquela variável, você está introduzindo uma chance de erro maior. Quer explicar a produtividade da cana aqui na zona mata, e aí coloca sódio na zona mata do Pernambuco. Não faz sentido. O sódio não vai conseguir explicar o cara. A não ser que você esteja plantando cana na beira-mar. Certo? O teor de sódio aqui. Mas você está fazendo um teste estatístico. Você está ganhando mais uma chancezinha de aparecer. Você vai ter que selecionar que variáveis devem entrar no modelo. O primeiro critério é quais são as variáveis que você vai testar para entrar no modelo. Sódio. Eu fiz a análise de solo lá e veio o sódio. Eu estou trabalhando na zona da Pernambuco, eu vou tirar sódio. Não quero nem ver a cara dele. Por que é que veio? Eu não ia chegar no laboratório de publicidade, não faz o sódio. Já está na rotina do laboratório, já vem de qualquer jeito. Então, vou desconsiderar. Depois disso tem a colinearidade. O que é que esse palavrão quer dizer? Duas ou mais variáveis que têm essencialmente o mesmo comportamento. Ou comportamentos perfeitamente inversos. Por exemplo, eu tenho massa fresca e massa seca de alguma coisa. Faz sentido eu usar as duas? Porque elas são a mesma coisa. Massa fresca igual a massa seca, mais água. Então não faz sentido eu pegar o modelo e colocar massa fresca e massa seca. Se eu tiver argila, silt e areia, faz sentido eu usar as três variáveis? Vamos subir. Sim. Faz sentido eu usar as três? Como variáveis independentes. Elas são completamente independentes entre si. Não é isso? Então, eu uso duas delas. Mas não faz sentido eu deixar o modelo ficar com as três. Eu posso até testar as três para ver quem é que fica. Talvez silt e argila sejam mais importantes do que areia. Talvez seja areia e argila. Mas não faz sentido no final eu deixar as três no modelo. Porque tem uma das três, qualquer uma das três, que é definida matematicamente em função das outras. E aí você pode escolher quem é que é definido matematicamente. A gente sempre faz areia e argila pelo método e o silt por diferença, mas isso aí é uma função de método, não é uma função. Se eu desenvolvesse o método para medir silt, eu poderia fazer silt e argila e deixar a areia por diferença. Complica um pouquinho mais se você for pensar areia fina, areia grossa, aí, mas a lógica permanece a mesma de tem uma que é definida em função das demais. Certo? Então, são variáveis que
Você não precisa incluir as 3. E se você incluir as 3, você está fazendo o quê? Mais testes. Também identifica e, portanto, maior chance cumulativa de um erro do tipo 1. Qual é o critério que eu vou escolher? Ou seja, o que é que eu vou usar para decidir qual a melhor regressão? Ou quando eu posso ou não posso incluir? Eu vou falar neles daqui a pouco. Mas tem alguns critérios que a gente usa, que a gente pré-define. Isso tudo a gente vai pré-definir, tá? Eu vou usar o critério tal. Então eu só vou olhar o critério tal. Como eu vou tentar achar isso? Qual a estratégia que eu vou seguir? Qual é o caminho que eu vou mandar meu computador seguir, meu programa, seguir para encontrar o modelo mais adequado? Tem vários caminhos diferentes. Vou fazer a análise, isso aí entra na categoria famosa de Simpson, Hammer, Duh. Bom, você vai ter que fazer a análise, né? Reparem se vocês estão me aguentando aqui para aprender a fazer a análise. Depois você vai ver se esse modelo está bom. Avaliar a confiabilidade do modelo. Critério: reduzir a soma de quadrados no resíduo, ou seja, reduzir a variação do acaso. Eu reduzir a variação do acaso significa que o modelo está explicando mais, né? Quanto mais o modelo explica, menos o acaso explica. Então eu posso ir por esse caminho, olhar a soma de quadrados no resíduo. O modelo que tiver menor soma de quadrados no resíduo explica mais. Só que isso depende do tamanho da amostra. Quanto mais pontos eu tenho, maior a soma de quadrados no resíduo. Porque maior é o resíduo cumulativo, a variação do acaso vai aumentar. Como cada elemento que entra no experimento traz uma variação do acaso própria dele, quanto mais pontos eu tenho, maior a variação do acaso. Como é que eu posso corrigir isso? Uso o quadrado médio do resíduo. O quadrado médio do resíduo é soma de quadrado dividido por grau de verdade. Então já dá uma redução básica em função do tamanho. Tá? Ou eu posso usar o F. Quanto maior o F, ou seja, quanto maior a variação do modelo em relação ao acaso, ou quanto menor a probabilidade daquele F acontecer devido ao acaso, tanto faz quanto tanto fez, maior a confiança que eu tenho no modelo. Um modelo que tenha 1% de chance de acontecer devido ao acaso é pior do que um modelo que tenha uma chance em 1000 de ter acontecido devido ao acaso. Então eu posso usar o critério da chance de ser devido ao acaso, ou do F. Está fazendo sentido, gente? Vamos lá. Quem lembra do teste F? É uma razão entre a variação do modelo, dos tratamentos e a variação do acaso, correto? Quanto maior for ela, quanto maior for o valor de F, significa que o modelo explica mais do que o acaso. Então vai ser um modelo melhor. Faz sentido? Porque ele está explicando mais. Pode ser o valor do F, que é o teste, ou a chance daquele F. Certo? Se tem 10% de chance de ser devido ao acaso, é pior do que um outro modelo que tem 5% de chance de ser devido ao acaso. Porque um você vai errar 10 vezes em 100, no outro você vai errar 5 vezes em 100, no outro você vai errar uma vez em 100. E no quarto você ia errar 25 vezes em 100. Então você consegue ver, então o melhor modelo é o que eu vou errar menos, que tem a menor probabilidade. O Sainz não ajuda muito nisso aí, porque ele barra menor do que 1 em 10.000. Então, chega menor do que 1 em 10.000, você vai ficar meio cego para ver quem foi. Não se preocupe com isso, porque embora ele mostre para você somente menor do que 1 em 10.000, ele tem um valor que ele está levando em consideração. Modelo único está tranquilo? A lógica. No modelo alinhado, a lógica é mais ou menos a mesma, só que agora você vai comparar um modelo que tem 10 variáveis com um modelo que tem 9 dessas variáveis, por exemplo. Ou um modelo que tem 9, um modelo que tem 11. Então eles são alinhados, um modelo está dentro do outro. Aí você tem
esses dois modelos, um tem um F de 50, o outro tem um F de 55. Qual é o melhor? O de 55, né? Embora eles sejam basicamente iguais, com exceção de um ou grupo de variáveis. O de 55 está explicando mais que o de 50. Então, você vai olhar o F. Você pode olhar o R2 ajustado. Quanto maior o R2 ajustado, melhor o modelo. Por quê? O R2 explica quanto, ele indica, não explica, quanto o modelo explica do que aconteceu. Então, quanto maior ele for, melhor. O ajustado, eu tenho que comparar alhos com alhos, não alhos com bugalhos. Então, como a gente sabe que o R2 é impactado pelo número de variáveis, se eu comparar um modelo com 10 variáveis com outro modelo com 2 variáveis, o de 10 pode ter um R2 maior do que o de 2, mas o ajustado de 2 ser melhor do que o de 10. E aí aumentaria a chance de ser devido ao caso não tratamento com as variáveis. Então aumentaria a chance de essas variáveis adicionais não estarem realmente contribuindo com o entendimento do que está acontecendo. A expressão em inglês é jogar a pia da cozinha. Tem tudo, ele throw the kitchen pipe, kitchen sink, como se colocasse coisa que não tem nada a ver, mas que vai contribuir um pouquinho. A contribuição adicional delas é baixa. E finalmente o AICC, Archaic Information Criteria Corrected. AIC e o AICC, ou BIC, Bayesian Information Criteria, são critérios que vêm da ciência da informação. Eles não são critérios da estatística, são critérios da ciência da informação, mas que essencialmente indicam quanto aquele modelo explica da informação que existe. O segundo C, corrected, é porque o AIC é para grande número de coisas. O corrected para amostras menores. Como é que nunca trabalha com amostras grandes? Aí veio do AIC, usa o AICC. O BIC e o BIC-C, que não são marca de caneta, é a mesma lógica, você pode usar qualquer um deles. Padronize, não faz muita diferença não. No caso do AIC e do AICC, quanto menor, melhor. E o menor incluindo valor negativo, tá? Então, menos 1000 é melhor do que menos 100. O sinal deve ser levado em consideração. Ok? Como é que você vai selecionar? Agora é a estratégia. O primeiro caminho, testa todos os modelos possíveis. É um caminho que tem uma vantagem muito grande. Como você testou todos, você necessariamente selecionou o melhor. Tá? O problema é que se você tiver 10 variáveis, você tem 1023 possíveis modelos. É uma combinação binária. Que vai desde todos os 10 entram, até somente um dos 10 entra. Não é 1024 porque um dos modelos não existe. Que é nenhum dos 10 entrar. Professor, no caso do SAIS, eu teria que ter um código de todas essas possibilidades de modelos. Não, você vai dizer para o SAIS que teste todos. Não quer dizer que o pessoal da empresa vai gostar muito de você. Mas porque está gastando tempo do computador deles. E a contrapartida, como você testa todos os modelos, é que você vai ter maior chance de cometer um erro tipo 1 cumulativo. Você está fazendo mais testes. Esse aí, você, com essas 10 variáveis, você faria 1023 testes. Ou seja, você tem atravessado a avenida 1023 vezes.
numa eliminação para trás, que não é um bom português, eu preciso trocar isso aí em algum momento. O que é que eu faço? Eu começo o modelo, nesse caso, com as 10 variáveis. Todo mundo está lá. Isso aí vai me dar o R2 máximo possível. Né? No máximo, o R2 vai ser se eu colocar todo mundo. E aí o que é que eu faço? Testo os 10 modelos com 9 variáveis. Então, visualizando, estou dizendo. O que cair menos é o quê? O que quer dizer o que caiu menos do que os demais? Pois não. Você tem, eu vou usar 5 para poder usar meus dedos, tá? Você tem 5 variáveis. E você, o primeiro passo aí seria fazer com as 5. As 5 entram. O que é que você faz agora? Menos essa, menos essa, menos essa, menos essa e menos essa. Você fez agora 5 modelos com 4 variáveis. O que o R2 ficar mais parecido com o modelo de 5 quer dizer o quê? Que aquela variável que eu tirei não está influenciando tanto. É a variável que está influenciando menos do que a de mais. Porque foi o que caiu menos quando eu tirei ela da conta. O que é que eu faço agora? Tirei essa, né? Porque o polegar é o que afetou menos. O R2 estava 0,9 caiu para 0,895. O polegar não, nem influi nem contribui. O que é que eu faço agora? Testo. Se continuar agora com o midinho caindo de 0,895 para 0,89, significa que o midinho também não vale porcaria nenhuma. Agora, quando eu tirei qualquer um desses, eu tive uma queda grande. Então, significa esses 3 devem ficar. Está fazendo sentido? Qual é o próximo? Para frente. O programa faz esses cálculos ou você tem que fazer O programa faz tudo. Na realidade, você vai dizer para o SAIS qual é a estratégia que você vai seguir, qual é o critério, ele já vai chegar no final e te dar conta, o modelo é esse aqui. Tá? E o R vai fazer a mesma coisa. Mas você tem que definir porque isso aí tem consequências lógicas. E você tem que dizer no material método, eu selecionei utilizando o SAIS, pelo procedimento tal, os stepwise, por exemplo, com o critério de seleção de AICC. Porque às vezes, se você mudar o critério de seleção, você muda o modelo que vai ser selecionado. Professor, nos seus trabalhos, o senhor quer, além do resultado, a metodologia que eu utilizei, né? Sim. Mas a metodologia não precisa ser tela por tela. Eu tenho que. O que eu quero no trabalho? Entender o caminho que vocês fizeram para poder ter condições de dizer, olha, esse caminho aqui tem esse problema, tem aquele, aconteceu isso. Tem que lembrar que a função do trabalho não é somente vocês terem a nota. É uma função do trabalho. Mas não é a função principal do meu ponto de vista. É eu saber onde é que vocês estão tendo dificuldade. Certo? Primeiro porque tem coisas conceituais. Né? Antes de vocês dois chegarem, teve uma conversa sobre o trabalho, que inclusive não está gravada. Basicamente, não teve nada de muito especial. Certo? Então, eu preciso saber o caminho que vocês fizeram. Não precisa ser tela 1, tela 2, tela 3. Pode ser, não precisa. Não. O que é que aconteceu nesse trabalho? Eu vi pelo procedimento, eu fizeram algumas análises. Então, deixou de fazer isso aqui pode trazer essa consequência, pode trazer aquela consequência. E também quero que vocês coloquem no formato que seria utilizado, o output, no formato que seria utilizado no artigo. Por quê? Agora eu estou olhando o outro lado da medalha. Você está conseguindo utilizar uma formatação de saída que comunique com o leitor?
tabela do SAIS é extremamente importante para você entender, mas não é a tabela que você vai apresentar para o leitor entender o que você entendeu. Certo? Uma figura do SAIS é extremamente importante para você entender o que está acontecendo e poder tomar suas decisões, mas não é a que você vai mostrar em termos de comunicação científica. Então eu quero os dois aspectos para poder avaliar o que é que está acontecendo e ter como dar ajuda, tá? Não somente no aspecto da disciplina, mas principalmente no que vem depois da disciplina. Eu tenho certeza que vocês não vão acreditar nisso comigo hoje, mas a disciplina é a parte fácil. Tá? O que vem depois é um pouquinho mais caminho. A seleção para frente é igual à eliminação para trás. Só que ao contrário. Você começa de zero e testa cada um dos 5 e vê quem tem o maior ganho. Tá? Esse aí entra e agora você testa os 4 até chegar no ponto que quem está entrando agora não está trazendo nenhum ganho importante, aí você não entra. Tranquilo? Essa estratégia, qual delas seria a melhor? Ou elas vão de encontro ao seu objetivo? Todas elas são utilizadas, mas a estratégia que a gente termina utilizando com mais frequência são essas duas aqui. Por que essas terminam sendo utilizadas com mais frequência? Porque elas combinam as estratégias. A melhor estratégia geral do ponto de vista teórico seria testa todos os números. Só que ela é complicada pelo tamanho que fica. Você ir eliminando, o que acontece? Você eliminou, não vai você fazer uma por uma atrás, depois que você eliminou, ela não volta mais. Eliminou, está eliminado. Mas talvez se você eliminar duas, uma que já tinha sido eliminada, volta a ficar importante. Quando você elimina mais uma. Você eliminou cálcio, magnésio foi menos importante. Quando chegou lá, o cálcio passou a ser menos importante, mas você não tem mais a opção naquele caminho do magnésio voltar a ser importante. No stepwise, eliminou o magnésio, foi testar o cálcio. Se eliminar o cálcio agora, ele vai testar de volta o magnésio, para ver se o magnésio voltando pegar no dedo. Ele vai para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Vai chegar mais próximo de testar todos os modelos, que foi a forma que garantiu, que eu tinha dito, que a gente tinha certeza de encontrar o melhor. Então, o stepwise, forward, que é dar um passo para frente, depois dar um passo para trás, dar um passo para frente, depois dar um passo para trás, ou backwards, que é dar um passo para trás, depois retira, depois dar um passo para frente e incluir, vão chegar mais próximo de testar todos os modelos. E, portanto, tem uma chance maior de encontrar o realmente melhor. Está fazendo sentido? Então, inclusive o stepwise é o padrão do SAIS. Se você, vou mostrar daqui a pouco para vocês, entrar no SAIS para fazer a análise, o que vai aparecer como padrão primeiro é o stepwise. Deixa lá. Está tranquilo. Tranquilo? O backwards e o forward são iguais, só que em sentidos contrários. É primeiro e ré do carro. No forward você testa para frente, inclui um. Depois que inclui o segundo, verifica se deve eliminar o primeiro. Depois que inclui o terceiro, verifica se deve eliminar alguém. E no backward você começa de todos, depois que elimina, quando vai eliminar o próximo, vê se mantém.
sobre ali o princípio ali da parcimônia. Sim. Quando o senhor fala assim, que menor número de variáveis é melhor, se explica, talvez, com maior número de variáveis, a chance de você ter erro é maior, não é isso? Tem esse aspecto e tem outro. Qual é a função da regressão? É entender quando aqueles valores Certo? Para quê? para ver em relação à hipótese, se você Para entender o fenômeno. A regressão é uma técnica de descrever o fenômeno, transformando ele numa equação que você quer, você usa para entender o fenômeno. Correto? Quando eu coloco mais e mais coisas, vai ficando mais fácil ou mais difícil de entender o que está acontecendo? Quem é importante? Se eu tento ver um modelo escrevendo, por exemplo, tendência eleitoral, e tem lá sexo, idade, escolaridade, time de futebol que torce, região do país, onde mora dentro daquela região, tem 500 variáveis. O que é que você vai usar? Como é que você vai conseguir entender quais são as coisas mais críticas? Não, agora só tem um modelo que escreve mais ou menos tão bem quanto. O primeiro modelo que tinha Deus e o mundo explicava 60% da variação. Esse outro modelo explica 50%, mas só fala em idade, escolaridade e renda. Onde é que eu vou conseguir entender melhor qual é o padrão que está acontecendo no geral? Eu perdi 10% da informação. Estou explicando menos. Mas agora eu sei. E aí estou trabalhando com um determinado público, certo? Eu consigo ver que a tendência de volta para a posição dele é jovem, universitário, homem, por exemplo. Aí eu consigo, vamos fazer isso aqui que vai pegar mais nesse público, você vai ter uma chance maior de encontrar esses eleitores para dar a sua posição. Eu não vou pegar esse candidato e mandar ele para o encontro da Academia Brasileira de Letras. Ele vai perder o tempo dele e a paciência do velho. Então, lógico, a gente está falando de agronomia, tem lá qualquer análise de solo que você faça dos fundamentos básicos vai ter 20 e poucas características químicas e mais pelo menos umas 5 características físicas. Certo? Densidade, granulometria e provavelmente porosidade. Você analisa assim mais ou menos padrão. Aí você vai para análise de solo de química, vai ter, não tem nitrogênio, mas tem carbono orgânico, que é uma ligação muito próxima, tem os macro todos. Se estiver trabalhando com príncipes, tem os micro, aquela porcaria de metais pesados. Aí tem as variáveis CTC, as variáveis calculadas. Né? CTC, percentagem de saturação para alumínio, tem o alumínio, no final você está com 20 e poucas. Tudo importante. Quem é que eu vou estudar? O que é mais importante? Se eu reduzo dessas 20 e poucas para... Não, quem é que é importante mesmo? Porosidade, carbono orgânico, fósforo e alumínio. Essas 4 explicavam 70% do que aconteceu. Com as 25 eu explicava 90% do que aconteceu. É muito melhor me concentrar nessas 4 que estão explicando 70% do que me concentrar nas 25. Então o princípio da parcimônia está por aí. Se eu tenho. E aí eu estou dando modelos com perda de informação, tá? Mas
Mas se você tem dois modelos com mais ou menos a mesma informação, ainda mais, lógico, menos variáveis, melhor. Melhorou. Eu poderia explicar novamente a diferença dessa reprodução estratégica? Da forward backwards? Ou da stepwise com a. Da stepwise com as outras ou da stepwise dentro dela? Dentro dela. No caso, Certo. Forward. Eu começo com zero, testo cada uma das variáveis, seleciono a mais importante. Testo uma segunda variável, seleciono a mais importante. Agora eu volto e testo. E se eu eliminar a primeira variável? Continua tendo um problema sério. Então estou com duas variáveis agora. Vou para a terceira. Testo para ver qual é a terceira que entra. Dei um passo para frente, não foi? Incluí uma terceira. Agora eu dou um passo para trás. Testo todo mundo de novo. Tem alguém para eliminar? Não. Estou na terceira, vou para a quarta. Dei um passo para frente e incluo a quarta. Dou um passo para trás e vejo. Alguma dessas quatro saindo do modelo não prejudica? Passo para frente, passo para trás. Passo para frente, passo para trás. Ok? Se prejudicar, por exemplo, se eu falo, tipo, se eu analiso a variável e percebo que ela, nesse caso, o programa percebeu que, tipo, essa aqui ela está mais atrapalhando do que explicando. Aí o programa ele continua, nesse caso, a lógica é continuar ou parar, justamente por causa do efeito da parcimônia. Nenhuma variável adicionada vai piorar o modelo. Então não pode piorar o modelo. Tá? Então não tem como piorar, tem como deixar de ganhar. E aí vai chegar num certo ponto que vai atender o critério que você tem definido. Não está mudando mais o R2 ajustado, a probabilidade do F ou a ICC, e aí ele para. Quando o seu critério de seleção parar de melhorar, ou seja, quando o PR do F parar de diminuir, ou quando o valor do F parar de aumentar, ou quando o valor do AICC parar de cair, aí ele chega. Tá? O backwards é o mesmo processo do forward, só que ao invés de começar com zero e sair acrescentando até parar de ter ganho, acrescentando e testando para trás, ele começa com todos e vai eliminando e voltando, eliminando e voltando até chegar no ponto que o critério de seleção seja atendido. É somente um começa do zero e sobe na vida, o outro começa rico e termina pobre. Tá? Mas a lógica matemática dos dois é a mesma, só que no espelho, né? O que explica mais com o mínimo. Você quer o que explica o mais possível com o mínimo possível de variáveis. É a combinação das duas coisas. O primeiro objetivo é o que explica o mais possível. Quanto mais ele explicar, melhor, porque você está usando esse grupo melhor. Quanto mais ele explicar, quanto mais ele descrever. Regressão não explica, a regressão descreve. Quanto melhor ele descrever o que está acontecendo, melhor o modelo. Aí, por exemplo, se eu tenho 4 variáveis, aí dessas 4, 3 foram muito próximas. Então, se essas 3 vão explicar. Depende do quanto essa quarta explicou. Talvez sejam as 4. Vamos dizer que a primeira variável explicou 15%. Cada uma das 3 primeiras variáveis explicou 15%. Então essas 3 variáveis juntas explicaram 45% do que aconteceu. A próxima variável, a quarta variável, talvez explique 10%, que é bem menos do que as outras. É um terço a menos das outras. Mas ainda saiu de 45 para 55. Então ainda teve um ganho importante de informação.
Talvez seja por causa da quinta variável que você não estudou. Talvez não seja a causa. Mas como não tem dados para mostrar o que é, entra naquela definição. Não tem virose. Você vai para o médico e ele é virose. A causa é tudo que é virose. Tá? Se você não sabe qual é a causa, é virose. Vai para o médico e ele olha assim, virose. Senhora. Uma dipirona vai embora. Exato. Uma dipirona para fé, volta daqui a 3 dias se continuar com a fé. Então, a lógica básica é essa. Se você não sabe o que é a causa. Mesmo que não seja. Mas se você tinha lá produtividade e não colocou chuva ou irrigação, não incluiu entre as suas variáveis, por mais que a chuva seja, obviamente não é obra do acaso, o efeito da chuva não é um efeito do acaso, como o próprio Sais ou do EI não sabia que tinha experimento em Serra Talhada e experimento em Recife, a diferença de Serra Talhada e Recife é do acaso. A fertilidade do solo está igualzinha, Recife produz 5 vezes mais do que Serra Talhada, porque tem 5 vezes mais água do que Serra Talhada, mas se o bichinho não sabe que tem água diferente, Recife e Serra Talhada, a diferença só é, um começa com R e outro começa com S. Professor, se cada variável adicionada vai aumentar o R quadrado, existe algum valor mínimo no qual essa variável, determinada variável vai deixar de explicar o que aconteceu? Aí é o critério que você selecionar que vai indicar isso aí. Certo? Ela vai adicionar, mas pode adicionar tão pouco naquele critério que você selecionou, o R2 ajustado. Certo? Saiu de 0,889 a 0,89. Essa variável mais ela melhorou. 0,001. Mas aquilo ali é tão pouco que não compensa incluir. Aí é aquele critério que você definiu antes que vai dizer qual o ponto que o programa vai. Porque chega, não adianta mais. Está melhorando? Tá, mas. Então podemos dizer que cada critério, cada estratégia tem um valor mínimo de incremento. Não entendi. Cada estratégia vai ter um valor mínimo. Por exemplo, o R2 vai aumentar 0,05%. Aí é o critério, não é a estratégia. Você tem que definir as duas coisas. O critério que vai utilizar e a estratégia que vai utilizar. É onde você está mirando. O critério é onde você está mirando. O que é que você vai usar como mira? Qual é a medida que você vai usar para selecionar? Isso é o critério. O outro é a estratégia. Como eu vou tentar chegar lá? Deixa eu pegar um exemplo diferente. Vamos dizer que você queira correr uma maratona. Vou correr uma prova de 5 km. Isso, seu critério é o menor tempo possível para fazer os 5 km. Ou talvez seu critério seja, eu quero, na hora que terminar a prova, não estar botando os botes para fora do lado da pista. Meu critério é terminar a prova dos 5 km num tempo baixo, mas sair daqui e ir para o bar comemorar sem estar arrebentado. O meu critério quando eu fiz maratona não era o menor tempo possível. Era no dia seguinte para conseguir andar e subir o meio fio sem ter que me sentar no meio fio e puxar a perna. É o meu critério. Os meus colegas de corrida, o critério era baixar o tempo. Não interessa se no outro dia, quando for subir uma escada, estava todo mundo. Aliás, todo mundo estava no restaurante. Isso foi a maratona de Buenos Aires. Aí quase todo mundo, depois no dia seguinte, foi para a churrascaria. Em Buenos Aires você tem que ir para a churrascaria. E essa era uma das mais. Porque tinha gente que tinha corrido a prova e todo mundo submesse o banheiro desse hospital, tudo era em cima. Aí, na hora que você tinha que ir,
Só era a gente segurando o corrimão e dando um passinho de cada vez, porque estava todo mundo morto. Critério diferente. Então, o critério é isso. Qual é a estratégia? Como eu vou correr essa prova? Não, eu vou correr devagarzinho no primeiro quilômetro, porque está todo mundo saindo junto, então não vou tentar me desgarrar aqui. E depois eu vou a cada quilômetro correr mais rápido. Ou eu vou enfiar o pé na frente, passar por cima de todo mundo, para me livrar do trânsito, e depois eu começo a maneirar. Estratégias diferentes, que vão chegar em conclusões diferentes. Não, aqui em Recife, para quem já correu corrida de rua aqui em Recife, você quase que inevitavelmente vai pegar a porcaria do viaduto é 5 pontos no seu caminho. A maioria das corridas. Aquilo ali parece fácil quando você está subindo de carro do mundo, quando você está correndo, não é. Não, eu vou correr. Quando chegar na ponta eu vou andar. Viaduto, eu não vou nem tentar correr, eu vou subir andando. É uma estratégia. Aí se você fez essa estratégia, você não vai ficar desesperado quando o pessoal começar a passar. A minha estratégia é essa, eu vou seguindo. Não quero saber, é viaduto, dane-se, vou manter o ritmo. É outra estratégia. Estratégia é isso, qual o caminho que você vai tentar atingir o seu percurso. E aí você tem um critério. Eu quero terminar no menor tempo possível, eu quero ser mais rápido que aquele gol do Mário. Não quer saber como eu tenho, desde que eu seja 5 minutos mais rápido que o Mário, está legal. São critérios que você vai adotar. Certo? Eu não recomendo o critério de 5 minutos mais rápido que o Mário, porque você vai ter um tempo muito ruim. Esse ano meus 5 minutos estão sendo na faixa de 40 minutos, que é um tempo abismal. Tenta pegar um critériozinho mais atraente, porque esse está muito fraco. Melhorou, Bruno? A lógica? Então você precisa definir as duas coisas. Certo? E, nesse caso, ao contrário da corrida de 5 km, você não precisa treinar, né? É só definir e deixar o sais ou fazer por você. Tranquilo? Dúvidas, gente? Deixa eu ver só aqui se eu pulei algum. Não, pulei não. Independente como calcular. Lembrar de checar a cordinalidade. Garantir que seus dados estão bons. Tem uma expressão. O que seria bons? Confiáveis. Você confia nos seus dados? Tem uma expressão em inglês de computação chamada GIGO. Garbage in, garbage out. Se o dado está ali, toda análise vai ficar ruim. Então, isso aí vale, eu falei aqui, mas vai para tudo. Desenhe bem sua coleta de dados. Estima qual o tamanho da amostra que você precisa. Se eu estou trabalhando com 20 variáveis que eu acho que elas são importantes, eu não posso trabalhar com 20 pontos somente. Porque senão, os graus de liberdade dos pontos dão menos do que o grau de liberdade que eu vou precisar fazer a regressão. Eu tenho que ter, mesmo que a gente sempre tem que ter mais grau de liberdade do que coisas que a gente vai tentar fazer com essa liberdade. Então, se eu tenho 20 variáveis de solo, eu não posso tentar fazer uma regressão com 10 amostras, com 20 amostras. Porque eu estou tirando mais informação do que eu tenho lá. E isso é um problema bastante comum com a gente em solos. É muito comum você ver experimentos com poucos pontos, muitas variáveis, e querendo fazer coisas que os pontos não dão o direito de fazer com aquelas variáveis. Depois da análise, você vai verificar se a regressão vale. Explica. A melhor forma é você repetir o trabalho. Vai no campo de novo, coleta um novo conjunto de variáveis
previsão bate. Você fez a regressão com 100 amostras. Tá? Você criou um modelo ligando aquelas variáveis com um Y qualquer. Depois você vai de novo no campo e pega mais 20 amostras. As previsões dessas 20 amostras com o modelo das primeiras 100 explicam o que aconteceu com as 20 amostras? Arretado. Porque o modelo está explicando o comportamento. Não explica? Errou. Meu modelo não está bom. Explicava aquelas 100. Eu fui no mesmo lugar, coletei mais dados que deveriam ser da mesma população, mas somente por ser uma amostra diferente da mesma população, o modelo não está explicando mais. Então o modelo explicava a amostra, mas não explicava a população. Como o nosso interesse é explicar a população e não a amostra, o modelo não prestou. Qual é o problema disso? Você vai ter todas as despesas de novo, para coletar esses dados de novo. Um outro caminho é você pega seu conjunto de dados e divide. Ou seja, você tinha uma amostra e você passa a ter duas amostras. Constrói a regressão com uma amostra e confirma com a outra. Você tinha 100 pontos, usou 80 para construir o modelo e deixou 20 que não entraram no modelo. Elas vieram do mesmo campo. Elas são amostras de uma mesma população. E você sabe que são amostras de uma mesma população, você tirou aleatoriamente aquelas 80 para construir o modelo. Tá ok? Então, se o modelo representar a população, o que aconteceu nas 80 deveria explicar razoavelmente bem o que acontece nas 20. Você usa os x's das 20 para prever os y da 20. Idealmente, iria prever tão bem quanto os x's das 80 explicavam os y da 80. Então, se você explicava 80% do que aconteceu, para continuar com o tema dos 80, nas 80 amostras, idealmente você explicaria 80% do que aconteceu nas 20. É provável que não vai ficar 80, mas que chegue 80-75, 80-85, está tranquilo. Se explicava 80 caiu para 20, aí o teu modelo está uma merda. Na prática, isso é, eu analiso as minhas 100 amostras e quando eu tiver a minha planilha com os dados, eu seleciono aleatoriamente o que eu tiro. Não, na prática você diz que faz, usa 10% das amostras para esse confirmatório. Ah, entendi. Certo? Não sei como é que você faz no R, mas tenho certeza que também tem opção. Aí ele aleatoriamente desconta. Ele já tira umas e já faz. E quando você manda fazer isso, na saída ele já diz qual foi a proporção da amostra confirmatória que foi feita. Certo? Você também pode fazer um processo de simulação. O que seria isso? Você fazer isso muitas vezes, cada vez com um subconjunto diferente. Ou seja, você mandou tirar 10%, ele tira, faz um modelo com 90% uma vez, tira, volta tudo, pega outros 90%, faz de novo, pega outro 90%, faz de novo, pega outros 90%, faz de novo. Tá? E faz isso 10.000 vezes. E no final, o modelo vai ser uma composição, vai ser o melhor modelo desses 10.000 que ele gerou com o parte da amostra. Esse é um processo bem de simulação mesmo. Normalmente se usa simulação de. Deu branco no nome agora. Alguma coisa magna, eu acho, mas. Deu branco. É o que minha filha chama. Minha filha faz doutorado em informática.
é o que ela chama de experimentação. De vez em quando, terça-feira ela pega carona comigo para sair da federal para casa, depois da minha aula, e toda vez eu fico tirando salvo, né, dizendo que isso não é experimento. Experimento que só vai rodar no computador não é experimento. Tem que ir para a calibração, levar 60 graus no couro, aí é experimento. Ficar rodando coisa no computador só não é experimento não, mas é o que eles chamam de experimento. Tranquilo? E voltando para aquele ponto da idade, você está vendo a minha idade, né? Minha filha está no doutorado. Hã? Depende do aspecto de cedo que você está querendo dizer. Certo? Ou do que é que você está chamando de trabalhar. Não, na realidade, minha filha está fazendo 30 anos esse ano. O que significa que fora você deve ser da idade de vocês. Mais velho do que parte de vocês. Não estou falando nem das crianças do mestrado, não. Criança bebezinho ali, não estou falando deles, não. Aí nós temos superfície de resposta. Tá? Qual é o ponto aqui? Se eu tenho um x e um y, qual é a forma geométrica que essa equação vai descrever? Não necessariamente uma reta, mas um plano. Não é isso? Se for uma parabólica, é um plano. Se eu tiver dois x's e um y, qual é a forma geométrica agora? Vai ser um espaço tridimensional. X, y. Vai ser alguma curva de algum formato aqui. Mas continua sendo plano, né? Só que é um plano tridimensional. E se eu tiver 3x? Agora não tem mais dele, né? É um espaço tetradimensional. Cada x a mais que eu coloco, eu aumento uma dimensão. Faz sentido? Se a gente pegar a nossa análise de solo de 20 amostras e a melhor regressão levar às 20, a gente está falando de um espaço de 21 dimensões. 20 de x e 1 de y. O que é absolutamente impossível de apresentar. A superfície de resposta é uma simplificação disso. O pessoal da fertilidade adora a superfície de resposta. O que é essa simplificação? Você faz a regressão. Vamos usar o caso mais fácil, o NPK. Então você tem lá um espaço tetradimensional da produtividade em função de 3 eixos x, n, p e k. Você não vai conseguir colocar isso aí no arquivo. Você não vai conseguir visualizar isso para entender o que está acontecendo. O que é que você faz? Você fixa valores. Como assim? Bem, K é menos importante do que NP. Então, o que acontece com K0, K100, K200, por exemplo? Eu fixei o valor de K em 0 e 100 em 200. Ok? O que é que eu tenho agora? Meu espaço é tridimensional, ou melhor, é tetradimensional, tridimensional, bidimensional, não estou entendendo qual é o nome que você está falando. Bidimensional. Tri. Eu estava tetra, NP, K e produtividade, não esqueça que tem o Y. Fixei K, então agora, em 0, 100 e 200, então agora eu tenho, ao invés de um espaço tetradimensional, eu tenho 3 espaços tridimensionais. O espaço tridimensional, produtividade, NP, para K0. O espaço tridimensional, produtividade, NP, para K100 e para K200. E eu posso também, eu só estou interessado no nitrogênio, que é o elemento, o resto é resto. E eu posso fixar para sair de um tetradimensional para vários bidimensionais. A superfície de resposta é só isso. Eu reduzi o número de eixos que eu tenho pela fixação de valores.
função visual tem uma função lógica. Eu posso, ao invés de trabalhar com valores arbitrários como 0, 100, 200, valores baixo, análise de solo. A gente não tem lá a faixa do baixo, do bom, do alto? Não, eu quero ver o que acontece quando o potássio está na faixa ideal. Então eu fixo o potássio para a faixa ideal. E admito que eu poderia fixar isso pela adubação. Eu quero colocar potássio suficiente para, em função dessa análise de solo, chegar na faixa ideal. E o que acontece com o NP nesse cenário? Ok? Então eu posso fixar valores assim. Ou posso dizer, o que acontece se a chuva for de um ano normal? Aí eu fixo chuva para, seja lá o que for, um ano normal e ver o que acontece num ano normal, num ano seco e num ano chuvoso. Fixo 3 valores e vejo 3 cenários diferentes para a previsão. Então, se o ano for seco, não aduba. Vai ter um El Niño brabo, não aduba porque bota aí NP, cara, de água 4. O ano está seco, não responde a nada. Não, esse ano vai chover pra cacete. A mina tá solta na buraqueira. Aduba com NP se o K estiver bom. Se o K estiver baixo, aduba com K e pode tirar o P fora. Diferentes superfícies de resposta que vão te dar informações separadas, dependendo do problema que você quer atacar, dependendo das variáveis que você tem. Ok? O gráfico vai responder se aquele tem várias retas com as variáveis. Termina sendo um gráfico, se você conseguir chegar num bidimensional, certo? Se você estiver trabalhando com a superfície exposta bidimensional somente, vai ter linhas, não necessariamente retas. Uma linha vai estar para P, K, para outra linha, cada linha vai ter um cenário diferente. Uma linha vai descrever um cenário diferente. Pode ser uma linha, pode ser um plano. Se você tiver com NP, aí vai ter um plano para cá, tá? Outro plano, com a dificuldade de visualização de planos diferentes. Normalmente é um plano, uma figura e outra figura do lado, com outro plano. Porque senão você fica um bar e você não consegue ver nada. Ok, gente? Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Dúvidas na hora de começar a balançar muito, o que vai acontecer na Certo. dúvida. Então vamos dar uma paradinha agora, 15 minutinhos, e a gente, são 4 horas da tarde, acho que dá para a gente ter eu mostrar para vocês o procedimento de análise da linear múltipla, porque com as minhas faltas por razões diversas, a gente está meio atrasado.